Muito bem, Beto Rodrigues na área. Mais um mês aí que ficou para trás, então é hora de a gente fazer aquela análise, ver o que deu certo, o que deu errado, o que a gente precisa mudar no nosso planejamento agora para o próximo mês. Agosto foi um mês complicado, pelo que eu tenho visto aí do pessoal, o pessoal que comenta, o pessoal que acaba produzindo conteúdo, foi um mês bastante complicado, não só para mim. Infelizmente eu não alcancei a minha meta de atingir a 300% da stake de lucro. Tive um resultado positivo, fiquei entre 2 e 3, mas não alcancei a minha meta mensal. Então, mais importante ainda, ver tudo que deu errado, corrigir e nos prepararmos da melhor forma possível para setembro. Então, depois da vinheta, um resumão e uma análise de tudo que aconteceu em agosto de 2021. Bom, galera, vamos lá então falar um pouquinho sobre o meu mês de agosto. Foi um mês complicado, como já disse aí na abertura. Fechei no positivo, isso é bem verdade, mas um pouco abaixo da minha expectativa, então é mais do que necessária fazer essa análise, ver principalmente agora o que deu errado. Eu faço sempre essa análise, mesmo nos meses que foi tudo muito positivo, aí talvez com uma outra visão, agora eu tenho que ver o que deu errado, enquanto os outros meses eu tentei ver aquilo que estava funcionando muito bem para me especializar ainda mais naquilo e tentar otimizar os resultados. Agora, como o resultado foi um pouco abaixo do esperado, vamos tentar ver quais foram as estratégias que não performaram tão bem, o porquê disso ter acontecido e tirar algumas conclusões, se eu simplesmente tiro essa estratégia, se eu faço alguns ajustes nela, enfim, ver o que pode ser feito. Agradeço a todos vocês que acompanharam o meu trabalho aqui durante o mês de agosto, aqui no Dia de Trading. Eu publico basicamente a cada 2 dias todos os destaques, sejam eles negativos ou positivos, né, os bons greens, os bons heads de cada dia de trabalho, além de publicar alguns outros conteúdos também, não diretamente do meu trade, daquilo que eu fiz, como curiosidades, como regulamentos de alguns campeonatos, como as partidas da Inter que eu tenho acompanhado e que vou acompanhar durante toda essa temporada. Já tivemos 2 partidas da Inter. Enfim, todo esse conteúdo que a gente produz aqui no Dia de Trade, sempre gratuito para toda a comunidade de trade. Inclusive, peço aqui o seu like, ajude o YouTube a entender a relevância do nosso conteúdo e que entregue cada vez a mais pessoas, que a nossa comunidade toda possa usufruir desse conteúdo aqui do Dia de Trade, beleza? Deixe seu like, se inscreva no canal, enfim, todo aquele tutorial do YouTuber, né? Ative o sininho, receba notificações sempre que tiver conteúdo novo aqui no canal. Vamos então falar de agosto. Aqui tem o gráfico do meu resultado. Eu vejo esse gráfico diariamente. Aqui embaixo é o resultado diário. Naturalmente, em verde são os dias positivos, em vermelho os dias negativos, e a linha amarela, a linha amarela é o resultado acumulado, né? Então nada mais é do que a soma de todos os resultados obtidos a cada dia. O mais importante, claro, é que essa curva está ascendente. Como dizem no mercado financeiro, a gente cresce caindo, né? Então a gente tem alguns dias de queda, mas no médio prazo a gente vai nessa ascendente. Fiquei abaixo do esperado, que era aqui no topo do gráfico, obter os 300% de lucro em relação à minha stake de trabalho. Fiquei um pouquinho acima ali dos 250%, então 2 stakes e meia, enquanto no mês que eu gostaria de ter 3 de lucro. Não saio satisfeito com o meu trabalho, eu acho que eu cometi alguns erros, acho que poderia ter trabalhado melhor, e isso é mais um motivo que me faz vir fazer essa análise aqui com todo cuidado, para saber no que eu tenho que melhorar. Beleza? Vamos lá então falar dos números e como eu cheguei a esse resultado de 2 stakes e meia agora em agosto. Dias de trabalho, eu trabalhei todos os dias, claro que não foram todos os dias o dia inteiro, né? Faço outras coisas da vida também, tenho minha vida pessoal, tenho minha filha, enfim. 31 dias de trabalho, mesmo que em alguns deles eu faça 1, 2 jogos apenas. 4 dias eu fechei no vermelho, 27 dias fechei no positivo. E é curioso esses 4 dias porque parece que é uma constante. Veja, nos últimos 4 meses eu fechei exatamente com 4 dias de rédea. Abril foram 3, março foram 7, depois fevereiro e janeiro também 4 dias. Então, essa é a média, é praticamente uma constante aqui no meu trabalho ter 4 dias fechando no negativo. Basicamente, então, um dia por semana eu acabo tendo rédea. De jogos e mercados, esse gráfico mostra bem também uma forma comparativa de ver com relação aos meses anteriores. Tive um pouquinho menos de jogos, de mercados, perdão, e um pouquinho mais de jogos nesse mês. Se a gente pegar aqui julho eu não trabalhei todos os dias. Então, e ainda assim, o número de mercados foi maior. Isso faz então que a média de mercados por dia
tenha caído um pouquinho. Nos últimos meses eu sempre cheguei ali, tive numa média em torno de 17, então era 17,5, 17,4. Nesse mês caiu um pouquinho, acho que se eu não me engano 15,8, então o número de mercados trabalhado. O de jogos, por sua vez, subiu, eu faço uma média de 11 jogos aí por dia. Essa relação, são números que têm se tornado também bem constantes, né? Tem um equilíbrio, nenhum mês que tenha fugido muito, exceto ali lá atrás, o mês de fevereiro, a gente pode dizer que eu acabei trabalhando um pouco menos. Nos outros meses, esses números aqui têm se apresentado bastante constantes. Essa tabela aqui é talvez a mais interessante da minha análise, né? Da minha planilha toda. Aqui me mostra qual é a porcentagem, qual é o resultado, né, em porcentagem da stake. Nunca eu utilizo esses números com relação à porcentagem do valor que coloquei no mercado, e sim ao valor da minha stake. Por quê? Vamos supor que você tem uma stake de 100. Às vezes você faz uma entrada, você entrou lá com seus 100 reais ou 100 dólares e teve um lucro de 10. Vamos falar em dólares. Teve um lucro de 10 dólares, então você pode falar que você teve 10% de lucro. Até aí, tranquilo. Caso você tenha entrado com uma stake de 50, você tentou entrar com a sua stake de 100, mas só 50 foi correspondido e você teve 10 de lucro. Nesse caso, você poderia falar que você teve 20% de lucro sobre a stake investida, sobre o valor investido, o que é verdade. Porém, não é 10% de lucro, não é 20% de lucro sobre a sua stake de trabalho, né? Aquilo que você tentou colocar no mercado. Eu utilizo sempre como referência a stake de trabalho, que é aquele valor todo que eu tento colocar, independente se eu fui correspondido ou não. Porque assim a gente consegue padronizar e eu consigo ver realmente o meu lucro em unidades, que convertendo o meu valor da stake será o meu lucro financeiro. Então eu sempre... não ficou ruim aqui, até melhor para visualizar. Sempre esses números aqui são com relação à stake de trabalho, são esses valores todos aqui, de todos os dias, todas as estratégias, que precisam somar 300% no final do mês. Esse mês eu fechei até um pouco abaixo das 12 mil, então eu fechei com 248%. O que eu consigo ver nessa tabela e que me preocupa e aquilo que não me preocupa? Eu consigo ver que as minhas estratégias, as 6 principais do ajuste, são naturalmente a que eu mais utilizei. Utilizei bastante a lei final de jogo nesse mês também, claro que não todos os dias, e muito importante que todas as vezes que eu utilizei, todos os dias que eu utilizei, eu fechei no positivo. Posso ter tido algum hedge, mas que naquele mesmo dia uma outra entrada acabou superando e eu fechei todos os dias no positivo. O que me preocupa, 3 das 6 estratégias aqui de ajuste eu fechei no negativo. Fechei no negativo quando eu trabalho em lei ao favorito, fechei no negativo trabalhando no back ao underdog e fechei também no negativo trabalhando no back ao empate. Preciso ver então o porquê. No último mês eu fiquei com as 6 no positivo e por que nesse mês eu tive 3 resultados ruins, 3 resultados não esperados e negativos aqui nessas 3 estratégias. Então esse será o meu foco de análise aqui nesse mês e é o que eu vou compartilhar com vocês agora. Vamos lá. Trabalhando em lei ao favorito. Independente do favorito ter feito o gol, ter tomado, as entradas que são feitas em lei ao favorito são aqui contabilizadas. Primeira coisa que eu observo, assertividade. Assertividade eu tive 82,61%. É um pouco abaixo do que eu tenho na média, né, da minha média anual. Esse número anual aqui ele não contempla todo o ano de 2021, porque eu mudei de planilha, então ele está aqui acho que de julho para cá. Mas com o passar dos meses esse número anual vai ser cada vez mais real, né, porque vai abranger um número maior, uma coleta maior de dados. Mas vamos nos focar na coluna da esquerda aqui com os resultados de agosto. 82% de assertividade, uma média boa, poderia ser melhor, eu já tive médias trabalhando ajuste acima de 90%, que foi sensacional, se não me engano no mês de maio, que foi o meu melhor mês até agora, eu tive médias excelentes, mas essa média aqui de 82,61 não me preocupa. Então é uma estratégia que, apesar de ter fechado no vermelho, ela não acende um sinal alerta aqui, né? Não é algo que eu tenho que descartar, porque só de ver essa assertividade eu consigo ver que o resultado negativo veio porque eu tomei algum gol, alguma coisa aconteceu que levou esse resultado muito para baixo. E depois nesse gráfico aqui por país, eu consigo ver exatamente isso. Na maioria dos países o resultado está positivo. Somando todos eles eu teria um resultado bacana. Porém, na Itália, esse resultado me jogou lá para baixo. Eu fiquei aqui com menos 22% da stake trabalhando na Itália. Consultei os dados para saber
quais jogos que trouxe esse resultado e vi que de fato eu tomei um gol trabalhando no jogo da Lazio e não tomei o gol, mas tomei um head considerado num jogo da Inter. Então, a primeira conclusão que eu tenho que tomar aqui é que eu devo tomar bastante cuidado quando eu for fazer o lay ao favorito, principalmente na Serie A Team, na principal divisão italiana. Vou até deixar de fazer o lay favorito, quando eu for trabalhar no italiano, vou tentar fazer o back favorito, enfim, ou trabalhar no lay underdog ou no empate, mas vou tentar tirar essa possibilidade do lay favorito e gravando a tela. Gravando a tela, depois eu vou conseguir observar, realmente se eu tivesse feito o lay favorito novamente, eu teria tomado o head mais uma vez, então foi bom não ter feito. Ou, em outro caso, o mercado não se comportou assim, aquelas 2 ocasiões do mês passado foram fora da curva, foi um gol em rajada que eu acabei tomando, então não é de se colocar a culpa na estratégia, e sim ao acaso, foi um gol de rajada que pode acontecer em qualquer das estratégias do ajuste. Farei então essa análise dessa forma, gravando minha tela nos jogos do italiano. Trabalhando back ao underdog ou back à zebra, como preferir. Assertividade, 70%. Esse número aqui eu já não gosto tanto. Aqui já me preocupa muito mais do que a situação anterior. É um número acima de 50%, obviamente, mas como a porcentagem de lucro é baixa, eu preciso ter uma assertividade muito mais alta do que isso. Eu preciso ter uma assertividade próxima ali dos 90%, pelo menos acima dos 85%, para ter bom resultado na estratégia. Então esse número aqui me preocupa bastante. Aqui já é uma estratégia que eu vou ter que tomar mais cuidado, e a gente pode ver que foram vários países que eu fiquei no vermelho. Então tive prejuízos, tive heads em vários países, não só numa liga que possa se comportar diferente. O que eu consegui observar aqui nessa estratégia do back underdog, num outro gráfico que eu também tenho aqui na minha planilha? Nos jogos mais equilibrados eu fiquei positivo. Nos jogos que tenham favorito, nos jogos então que alguma equipe comece a partida com odds abaixo de 2, aí foi onde se concentrou os meus heads. Conclusão então, quando eu for trabalhar partidas de jogos equilibrados, eu vou poder utilizar essa estratégia normalmente, a estratégia do back underdog, mas se a partida já começou com um claro favorito, aí eu vou evitar, porque a tendência é que mesmo que normalmente eu vou entrar nesse back underdog quando ele faz o gol. Então temos um favorito na partida, esse é o cenário, né? Temos um favorito, o primeiro gol foi da zebra, a zebra fez o gol, eu vou lá, seguindo a minha metodologia do ajuste, pego um back a zebra, seguindo a odd de referência que a 365 me traz. Pude observar pelos resultados que em partidas de favorito, apesar da odd de referência vir um pouquinho mais baixa, ela acaba subindo. E nisso que ela acaba subindo um pouco, eu acabo entrando numa zona de head e acumulando todos os heads, eu fechei no negativo cerca de 18%. Então, uma outra conclusão aqui, preferência a jogos equilibrados, eu já tenho essa preferência, gosto mais de trabalhar em jogos equilibrados, e caso não tiver jogos equilibrados disponíveis, eu for trabalhar em jogos de favoritos, eu não vou fazer esse back ao underdog. Por fim, a terceira estratégia aí que eu fechei no vermelho, e essa que eu fechei no vermelho bem maior, 41% de stake, né? Quase meio stake, foi o back ao empate. Mesma análise, começando a análise ali pela assertividade. O que a gente vê aqui? 84%. Um número bastante similar ao que a gente teve lá em cima, de 82%, até acima. E muito acima do que a gente teve na situação do back underdog. Esse 84% aqui já me deixa um pouco mais tranquilo. É uma estratégia que tem dado resultado, em 84% das ocasiões fechei no positivo, e o fato de eu ter fechado com resultado muito negativo certamente foi também um gol tomado. Consultei os dados, fui ver de onde que veio esse prejuízo, e foi no jogo da Turquia, do Sivasspor. Então foi um gol tomado e, enfim, acontece, e levou esse resultado para o negativo. Não me preocupa tanto pela assertividade. Então, outro fator, acabei de lembrar aqui, do porquê esse resultado está tão baixo, apesar da assertividade estar alta. Apenas 19 entradas no mês. Opa, não precisava ter clicado aqui, mas enfim. Apenas 19 entradas no mês. Se eu tive poucas entradas, uma entrada assim que eu tomei o gol vai fazer esse resultado despencar. Então foi exatamente isso que aconteceu. Se esse número de entradas aqui fosse 100 entradas, mantendo a taxa de assertividade, com certeza o meu resultado estaria no positivo, porque aquele gol tomado seria absorvido, né, nesse universo muito maior de entradas, esse volume muito maior de entradas. Como eu fiz poucas entradas, volumei pouco,
Então, cada gol aqui influenciaria muito no resultado. Nesse caso, como eu tomei o gol, esse resultado me levou lá para baixo. Volto a frisar que esse resultado aqui não me preocupa tanto, pois eu observo que minha taxa de assertividade é alta. Por isso que é bastante importante a gente conseguir analisar mais a fundo cada dado, senão eu simplesmente chegaria lá atrás e vi, pô, aqui no back empate eu tive menos 41%, menos 41% aqui no resultado, vou abortar essa estratégia. Não é bem isso. Por que eu tive esses menos 41%? Pude observar aqui que foi simplesmente um jogo, foi simplesmente um gol que levou meu resultado para baixo. Então eu posso manter essa estratégia. Minhas decisões então aqui para setembro são apenas essas. Acrescento também o dado de eu subir um pouquinho mais a stake. Eu tenho subido ela gradualmente, pouco a pouco, mês a mês eu subo um pouquinho. Vou subir novamente também agora em setembro. Por quê? Eu tinha planejado só subir sempre que eu batesse as 3 stakes. Eu não bati as 3 stakes esse mês. Tive até próximo 2,5, mas eu vou subir até para compensar um pouco, já que nesse mês de setembro eu vou tirar uma semaninha, viajar com a minha filha, vou descansar um pouco. Então, até para compensar, eu vou manter essa sequência, essa subida das stakes gradual, algo que não tenha afetado o meu fator psicológico. Sempre quando eu subo a stake, parece que no primeiro dia ali de cada mês dá aquela travada, você pensa que você está com muito dinheiro no mercado, mas na verdade o que você está em relação ao mês passado é um pouco a mais de dinheiro apenas. Por isso que rapidamente, no dia 2, dia 3, eu já consigo trabalhar normalmente. Isso não afeta o meu psicológico e é muito importante você conseguir trabalhar, você conseguir colocar a sua stake no mercado sem que seu emocional seja afetado. Então, primeira decisão, essa subida de stake. Segunda decisão, jogos do campeonato italiano. Eu não vou fazer o lay ao favorito. Pretendo gravar a tela para poder observar o mercado e depois ter uma outra conclusão. Jogos de favoritos, eu não vou trabalhar com back ao underdog. Isso vou deixar até anotado aqui. Se for jogo de favoritos, não farei o back ao underdog. E a terceira decisão é com relação ao back empate. Eu não preciso me preocupar por hora. Posso trabalhar normalmente, pois foi um ponto muito fora da curva que levou esse meu resultado. Novidades, coloquei aqui também no blog uma novidade, que o EV+, está com as vagas abertas, caso você esteja começando, você já seja intermediário aqui, ou mesmo já um cara mais experiente, porém quer se aprofundar ainda mais no trade esportivo, fica aqui o convite, venha fazer parte do EV+, você vai ter acesso a todo o curso, você vai ter acesso também à sala de Discord, onde eu trabalho todos os dias, junto com o Gabigol, né? Nós ficamos ali na mesma sala, então você vai ter acesso aos alunos também, enfim, vai poder trocar experiência, vai poder trabalhar em grupo, algo que é extremamente benéfico sempre nesse nosso segmento aqui. Eu acho muito benéfico você trabalhar em grupo, nem sempre você tem a mesma leitura que o outro, então eles acabam te auxiliando, já acabam te dando alguma opinião ali em relação à leitura, e isso é sempre benéfico para todos. Fica o convite, caso tenha interesse, venha fazer parte do EV+, tem um link no nosso blog, tem um link aqui na descrição também. Conheça, veja como é. Já não é mais necessário um investimento inicial tão alto, porque agora o regime do curso é através de assinatura, então você tem investimentos menores mês a mês, e quando você quiser você pode cancelar sua assinatura, tendo aproveitado o tempo que ficou conosco. Beleza? É isso então, é esse o nosso resultado aqui de agosto. Passo a regra em agosto de 2021, que venha setembro, que venham bons resultados e que eu consiga atingir os meus objetivos como vinha obtido anteriormente. Agradeço a todos mais uma vez por ter acompanhado. Sigam me acompanhando aqui no Dia de Trade. Me acompanhem também agora também no Telegram. Abri meu canal do Telegram, algo que algumas pessoas pediram. Então tenho compartilhado ali durante o jogo, né, praticamente em live, algumas não só entradas, né, não é um canal de tips, mas algumas opiniões, algumas informações. Mostro em quais jogos estou trabalhando, enfim. Acompanhe também o meu canal do Telegram, link também aqui na descrição. E nos vemos no final de setembro, espero com um resultado positivo. Abraço, até mais.